Chegando com mais um episódio do nosso podcast da Paixão, diretamente aqui do maior teatro ao ar livre do mundo. E dessa vez, os meus convidados são o Robson Pacheco, esse que tem uma história desde o início, né? Conhecendo muito bem o seu pai, o Plínio Pacheco, e a gente vai poder bater um papo sobre esses 54 anos de história, e também o Lisandro, né, que sai das relações públicas, relacionando todas as agendas, né, dos famosos que já passaram por aqui, junto com a imprensa, com convidados, enfim. Vai ser um bate-papo muito legal, então a partir de agora a gente começa esse bate-papo, tá? E você que tá aí, fica com a gente, porque o nosso bate-papo tem muita coisa bacana pra gente falar por aqui. Eu já vou começar com o Robson, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Robson, como pegar essa história, né, que começou lá com seu pai, o Plínio Pacheco, que ainda nem existia esse teatro aqui. Como foi crescer dentro dessa história e conduzir até hoje? Primeiro, agradecer a você, a Lena, estar aqui com a gente, podcast da Paixão. Agradecer a toda a equipe da Rádio Liberdade. Aproveitar e mandar um abraço para todos os ouvintes de vocês, todos os amigos lá da rádio, ao nosso amigo especial, o Ivan Feitosa. Dizer que é uma honra poder estar recebendo vocês aqui para fazer esse trabalho de cobertura da Paixão de Cristo 2023 em Nova Jerusalém, e agradecer, né, que o nosso trabalho, sem esse apoio da imprensa, ele seria praticamente inviável. Então a gente deve muito favor a toda a imprensa. Historicamente, a Paixão de Cristo começou aqui na Vila de Fazenda Nova em 51, né? Depois veio aqui para dentro das muralhas em 68, e a gente está aqui hoje com essa missão de dar continuidade a esse trabalho de Plínio e Diva Pacheco, que começaram aqui do zero. E para mim é uma honra poder fazer parte dessa equipe, né? E poder apresentar todos os anos um evento dessa magnitude, que é a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Um desafio a cada ano, né? O espetáculo ele é complexo, ele é grandioso, ele não é um evento simples de ser montado, mas o tempo resolve tudo, né, na vida de qualquer ser humano. Então foi justamente esse tempo que nos deu esse know-how de fazer com que o espetáculo evolua, que ele cresça a cada ano, que ele se renove a cada ano, né, contando com o talento e com a dedicação e a seriedade de uma grande equipe que a gente tem aqui, quase 1.500 pessoas trabalhando. Muito bom. Lembrando que a Rádio Liberdade é a rádio oficial aqui da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, mas, Robson, para a gente começar essa conversa, como todo mundo já sabe, a Paixão de Cristo em Nova Jerusalém começou na Vila, né? Então você tem recordação de como foi essa transição até chegar aqui, onde a gente está, né, nesse maior teatro ao ar livre do mundo? Como foi lá no início e quais foram as dificuldades do seu pai em conduzir tudo isso? Eu nasci em 63, né? A Paixão de Cristo na Rua começou em 51 e ficou de 51 até 62 na rua. Em 62, Plínio Pacheco, um gaúcho que chegou aqui para fazer uma cobertura jornalística, como vocês estão fazendo, e conheceu a minha mãe, se apaixonaram e casaram, né? E ele começou a ajudar o sogro, que era o produtor, então, o idealizador do evento na rua, né? Com o filho dele, um dos filhos, que era o diretor e fazia o papel de Jesus, Luiz Mendonça. E meu pai foi ajudar o sogro e o cunhado, né? Só que ele tinha uma visão de mundo um pouco diferente, por ter seguido uma carreira militar. Ele era da Força Aérea Brasileira, e ao mesmo tempo oficial, e ao mesmo tempo jornalista, né, autodidata, colega de vocês. E ele, com o tempo, ele lia muito e se informava muito, quando ele começou a entender a ideia do espetáculo, ainda na rua, ele começou a ver no primeiro ano. Ele chegou aqui em 56, então 56, 57, 58, ele começou a sentir dificuldade de fazer o espetáculo evoluir, crescer lá na vila, na rua,
Primeiro porque não tinha receita, não tinha como captar dinheiro, não tinha patrocínio, não tinha ingresso, não tinha nada. Então, você não pode evoluir se não tem investimento. Então, ele tinha essa limitação. Depois ele começou a ver que a outra limitação era a parte estrutural, né? De cenário, de investimento em cena, de coordenação de público. A vila, na época, tinha 1.000 habitantes e já tinha 3.000 pessoas assistindo. 3 vezes mais a população da vila. Então, ele começou a vislumbrar, né, um teatro. E esse teatro nasceu de uma pequena ideia, depois foi virando uma cidade. E quando ele sentou para fazer o projeto dessa cidade, e aí contando o entusiasmo dele, contando a ideia dele, alguns jovens arquitetos da Universidade de Recife de Arquitetura, né, os quais ele convidou para participar desse projeto embrião, eles viajaram também no entusiasmo e fizeram um projeto 10 vezes maior do que ele sonhava e pensava, né? E aí, como diz o nosso amigo Yuri, diretor da Globo Nordeste, o papel aceita tudo, né? Uma coisa é você botar no papel, outra coisa é você tornar prático, né? Executar na prática, no dia a dia. Mas ele, como todo visionário e todo entusiasta, ele deixou o pessoal trabalhar. E daí nasceu um projeto que era até menor do que é isso aqui hoje, né? E você pode confirmar isso no memorial aqui no Espaço Cultural Plínio Diva Pacheco. Tem lá uma perspectiva da planta baixa, e foi a primeira perspectiva desenhada por Vitor Moreira, que era um grande amigo do casal e que também era visionário e que também sonhava com a Nova Jerusalém. Então é uma soma de talentos, uma soma de sonhadores, né, que 50 anos depois resultou nisso aqui que vocês estão vendo. Então, tudo nasce do sonho, né? Sonhar é a coisa mais simples do mundo. Todo mundo tem o direito de sonhar. O grande desafio é realizar, né? E aí eles acreditaram neles e se dedicaram, né? Foram 40 anos de construção e com essa tamanha dedicação, essa grande soma de talentos, fez com que a Nova Jerusalém se tornasse realidade. Foram pessoas que realmente pensaram à frente do tempo, né? Bem à frente, bem na frente. E aí a gente fala também que aqui tem muito uma questão do sincronicismo, né? E de histórias, o que eu venho percebendo durante algumas entrevistas que a gente já tem feito. O seu pai era gaúcho, né? Isso. E ao meu lado aqui temos um gaúcho vindo aqui para a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, o Lisandro. Então, como foi essa chegada aqui? Qual foi a experiência de hoje gerenciar, né, esse elenco maravilhoso que é composto na Paixão de Cristo? Bom dia, Lana. Bom dia, a equipe técnica do Postcad da Paixão de Cristo. Bom dia, Robinho. Para mim é um prazer imenso. Recebi um convite de Robinho em 2010, onde conheci ele em 2009, em Cambará do Sul, na minha cidade, onde se tornou uma grande amizade. E de lá para cá, estou aqui há 10 anos. Desde então, para mim, assim, é um orgulho e uma satisfação imensa trabalhar onde um gaúcho, Plínio Pacheco, levantou uma história incrível. Para mim, simplesmente é fantástico. Muitas vezes me emociono. Vem um filme, né, na cabeça. Exatamente. Como falei, sou eternamente grato a Robson por todo esse tempo aqui. A gente entende, né? Porque é um momento realmente muito emocionante. A gente está falando de uma história de 54 anos, né? Com muitas experiências de vida aqui dentro. Então, uma história com um simbolismo tão grande que é realmente algo para se emocionar. Eu super entendo o Lisandro nessa parte, né? E assim, como inclusive eu vou pedir também para o Robson completar aqui, como é, Robson, gerenciar esse complexo tão grande, né,
que é aqui dentro na Paixão de Cristo. Pois é, eu entendo. Voltando um pouquinho aí para Alessandro, voltando só um pouquinho para Alessandro, pedir desculpa porque você me cumprimentou, eu não lhe cumprimentei. Né? E dizer o seguinte, a nossa amizade, como ele falou, em 2009 nos conhecemos e em 2010 eu o convidei para vir para cá. Tudo nasce da amizade, do relacionamento. Né? Inclusive isso aqui, a estrutura toda foi de amizade. Então, meu pai era de Santa Maria. Né? Morou 50 anos aqui. Construiu isso tudo. E ele faleceu em 2002 e eu só fui conhecer o Rio Grande do Sul em 2010. Né? E ele nunca me convidou para ir lá. Porque ele dizia assim, a gente não deve voltar aonde a gente foi feliz. E eu saí de lá muito jovem. Se eu voltar para lá hoje, a rua que eu morei não existe mais, é outra rua. A maioria das pessoas que eu convivi já foi embora. Então não tem mais nada que fazer lá. Em 2010 aí eu fui, né, a convite da CVC. Nós fomos, ganhei aqui uma semana de estadia no hotel em Gramado e fui antes também, que eu fui fazer um trabalho para a Prefeitura de Gramado e foi quando eu conheci Cambará, através do nosso amigo Luciano Pessim, que é o maior empresário de hotelaria. Foi nesse momento que vocês se encontraram, então? Exatamente. Aí, Luciano me levou, que é um hoteleiro, dono de um hotel maravilhoso lá em Gramado, chamado Casa da Montanha. E ele tem um empreendimento também, que é uma pousada de campo, de fazenda, chamada Parador Casa da Montanha, lá em Cambará. Foi quando ele me levou lá. Eu conheci Cambará, mas não conhecia Alessandro, nem ninguém de lá. Aí isso foi a última vez em novembro. Em janeiro do ano seguinte, eu fui para Gramado, né, a convite da CVC, e alugamos uma van, e eu fui a Cambará levando a família, o pessoal todo estava comigo, para conhecer. Porque eu tinha gostado muito de lá e porque eu tenho, minha formação é de veterinária, e eu fui lá porque lá eu me identifiquei também, né, porque eu sou ligado à área de turismo e ligado à área pecuária, agricultura. E aí eu fui a Cambará porque eu vi lá o Rio Grande do Sul diferente do Rio Grande do Sul de Gramado. O Gramado é a cidade mais preparada, o município mais preparado para turismo do Brasil, né? E tudo lá, eles pensam em tudo, eles preparam tudo, eles trabalham capacitam as pessoas para trabalhar turismo, né? E aí foi um aprendizado também. Só que eu queria ir para o Rio Grande do Sul, sabe, do campo, sabe, da coxilha, do churrasco, do cavalo, do boi. E Cambará foi onde eu encontrei isso. E aí, como cantava Dominguinhos, as pedras se encontram, né? A gente chega num domingo lá, 11 horas da manhã, num rodeio de laço, né, Alessandro? Que tem tudo a ver com a nossa vaquejada, só que lá o vaqueiro, que eles chamam ginete, laça o boi, aqui a gente derruba o boi. Uhum. Né? E aí, a gente passando na estrada, quando eu vi, disse, rapaz, tem uma vaquejada aqui, brincando. Sabia que era uma prova de laço. Aí entramos, vamos conhecer. E nesse negócio a gente chegou lá, paramos do lado do carro do vice-prefeito na época, né? Que Lissandro já trabalhava com ele, com o prefeito e com o vice. E a gente estava lá na cerca, de repente o vice-prefeito veio e convidou a gente para ir para uma sombra, que estava um sol muito quente. Ó, tem uma cabana aqui, se quiserem entrar aqui. Vocês são de onde? Eu tinha levado umas revistas da Paixão, estava dentro do carro, fui no carro, peguei. Somos daqui. E aí nisso nasceu uma amizade. E aí ele chamou a gente para comer um churrasco no caminhão, e aí ficamos amigos. O prefeito veio, o vice convidou o prefeito, apresentou a gente, Aurélio Lima, que era o prefeito, Chamberlain, que é o seu vice. E aí ficamos ali juntos, ele disse, ó, sábado da semana que vem vai ter uma outra prova dessa.
do Centro de Tradição Gaúcha nosso aqui. E eu queria convidar vocês são lá de Pernambuco e tal. E nós viemos, né? Aí nós fomos na outra semana. Aí nessa semana, nessa ida nossa, a gente ficou numa cabana lá, que era o lugar de atendia os convidados, e Lissandro estava lá, ele era chefe de gabinete do prefeito, e o prefeito servindo com Lissandro o churrasco, a mãe do prefeito fazendo na cozinha as comidas, e a filha do prefeito ajudando a servir, coisa que eu nunca vi na minha vida. Então, a recepção foi calorosa demais, entendeu? A gente ficou muito à vontade. E aí eu disse, rapaz, eu quero ser amigo desse pessoal. Foi aí que nasceu a nossa amizade. E Cambará do Sul é um município maravilhoso, né? É um município que tem um potencial ecoturístico riquíssimo. E que a gente tem aqui no Brejo da Madre Deus, a gente tem aqui em Caruaru, tem ali a Serra dos Cavalos, ali do lado. Aqui a gente tem toda essa mata do Bituri. Só que a gente ainda não atendou, a gente não despertou para a riqueza da natureza, entendeu? O que eles já conseguiram enxergar e trabalham isso de uma forma fenomenal. Então, você chegando em Cambará, hoje você tem turismo de contemplação, você tem turismo de aventura, você tem turismo de caminhar, né? Tem turismo de caminhar a cavalo, caminhar a pé, cicloturismo, de ciclista, né? De quadriciclo. Balonismo. Balonismo, quer dizer, tudo ligado à natureza. Lá nesse município estão os quênios mais bonitos da América Latina, que são os quênios que eles têm lá. Então, quando eu cheguei lá, que vi a natureza, que vi aquele turismo equipado, com aquela tradição, aquela cultura do gaúcho, que era a cultura do meu pai, então fiquei muito feliz. E aí, eu quero ser amigo do pessoal aqui. E foi isso que a gente fez, né? A gente gosta praticamente das mesmas coisas, e aí começamos, porque a vida é afinidade, né? Você gosta de uma coisa, o outro não gosta, aí você se distancia. O outro gosta da mesma coisa que você gosta, aí você se aproxima. Então foi isso que nos aproximou. Depois eu convidei para vir para a cavalgada, que a gente faz aqui em julho, e Lissandro veio, conheceu, né, com mais um amigo nosso, que é o ex-padre, padre Ademir, que é também empresário de hotelaria, de restaurante, como Lissandro também é lá. E fizemos essa amizade, e toda vez que a gente vai para lá, eles nos recebem, toda vez que eles vêm para cá, a gente recebe eles. Então, essa aproximação, né, depois a gente vai observando as pessoas, como elas, cada um tem sua área de atuação, né? E a gente precisava ter uma pessoa aqui para criar um elo entre o elenco principal, com a produção, com as pessoas que nos visitam, com a produção. E eu observava isso, essa característica em Lissandro. E aí Lissandro veio com essa sua competência, sua simplicidade, e prestou a gente o seu talento e está aqui com a gente há mais de 10 anos. Isso é que é importante, né? E a amizade da gente só cresceu de lá para cá, e eu só tenho que agradecer, Alessandro. Que história linda, né? Então, complementando, quando cheguei aqui na cavalgada, a gente ficou 3, 4 dias. No último dia, antes de embarcarmos e retornar, viemos jantar com o Robinho, eu e o meu amigo. E, para minha surpresa, recebi o convite de Robinho para saber se eu tinha interesse em trabalhar aqui já no ano seguinte, que seria 2011. E, de antemão, na hora, topei o desafio, sem saber o tamanho do desafio. Topei e estamos aí até hoje. Muito bacana. Estamos aqui conversando, né, com o Lissandro e também com o Robson Pacheco, esse bate-papo legal aqui no Podcast da Paixão, na rádio oficial, que é a Rádio Liberdade de Caruaru. Nesse momento, né, a gente tem aquele mimo para dar aos nossos convidados, né? Então já vou pedir para a produção entrar com os nossos mimos da Casa de Seu Luiz, né? Que eu acho que o Robson Pacheco, inclusive, conheceu bem o Seu Luiz Lacerda, né? E hoje temos a Casa de Seu Luiz. Obrigado. Né, que é um novo empreendimento que está chegando em Caruaru, inspirado na figura do empresário, o senhor Luiz Lacerda. Né? O projeto chega com uma ideia nova, né, uma experiência gastronômica na cidade, com um ambiente muito aconchegante e descolado, desenvolvido pelo arquiteto Carlos Plácido. O espaço fica localizado na
a Avenida, né, Oswaldo Cruz, número 83, e será voltado a uma culinária luso-brasileira, tá? E aí vai ter diversa inserção de produtos da família Lacerda mesmo, como, por exemplo, o bacalhau, né, o famoso bacalhau importado da Noruega, tá? O cardápio é assinado pelo chefe Heron Ferreira. Então, para mais novidades, você pode seguir o Instagram, @Casa de Seu Luiz, inclusive um mimo muito especial, viu, para vocês, desenvolvido aí com muito carinho. Eu espero que vocês possam guardar essa recordação, essa lembrança da casa do senhor Luiz. Olha aí, que lindo, né? Coisa boa. Gostou, Robson? Muito. Obrigado. Muito bom gosto. Grato, muito obrigado. Tive a oportunidade de conhecer o seu Luiz Lacerda através de Robinho. Olha Um grande aí. amigo que fiz aqui em Fazenda Nova. Então, você tem uma história muito... Já são mais de 10 anos, né, Alessandro? E qual foi, assim... Porque eu acho que durante esses 10 anos tem muita história acumulada, né? Mas qual foi uma experiência que você realmente chamou a atenção? E, rapaz, eu tive que me desdobrar, porque conversando com alguns dos atores, né, inclusive com o Heriberto Leão, ele falou de uma experiência que ele teve, que ele estava aqui interpretando Jesus e teve que voltar para o Rio. Então, você já foi pego de surpresa e teve que dar aquele drible ali na agenda? Como é que você conduz tudo isso? Com certeza, né? São vários anos e muita coisa acontece nos bastidores, né? Aconteceu no ano passado com o Luciano Zafir, né? Ele teve alguns problemas, mas tudo coisa que se resolve. O pessoal aqui trabalha, todo mundo unido, o pessoal que trabalha por trás dos bastidores, equipe técnica, produção, coordenação, todo mundo está sempre trabalhando alinhado, ajustadinho, e tudo a gente tira de letra. Não tem muita dificuldade. E tenho que aqui já deixar registrado, parabéns, viu, pela excelência no seu trabalho. Você tem nos ajudado bastante aqui nessa experiência que a gente está vivendo com esse podcast. Então, parabenizar demais o seu trabalho, isso é impressionante. A gente está aí para fazer o melhor pela paixão. E a gente vai continuando por aqui. Robson, você me falou que tem aí... concluiu o ensino de veterinária, né? Como é agora você desempenha um papel aqui de administrador, e um baita administrador, porque administrar tudo isso não é fácil, né? É muito complexo, e eu vejo também uma organização excepcional. Então, como é conduzir tudo isso? Antes eu queria registrar aqui e agradecer, né, Alessandro, o presente de vocês, aqui a nossa lembrancinha, parabenizar o artista que fez isso aqui. É um artista, né? Quem foi que fez? Está aqui, J. Villanova, parabenizar, agradecer e falar só um pouquinho, registrar aqui a nossa amizade com o seu Luiz Lacerda. O seu Luiz era muito amigo da minha mãe e todos os anos na Semana Santa vinha comer um bacalhau no coco na casa da minha mãe, aqui em Fazenda Nova. E seu Luiz ficou muito próximo da gente, principalmente nos últimos, logo depois que o papai faleceu, coincidentemente, seu Luiz começou a ouvir muito aqui, né, porque foi quando eu tive a ideia de fazer a parceria com a Rádio da Liberdade, a Rádio da Paixão, porque naquela época não tinha rede social, né? Logo no início dos anos, depois do ano de 2000, 2001, 2002, na década de 2000, e a gente tinha uma dificuldade enorme de fazer chegar a mídia da paixão na televisão devido à parabólica, né? E eu, nas reuniões que eu participava lá na Globo, eu dizia, rapaz, tem que ter uma forma da gente abrir uma exceção para botar a mídia da paixão no sinal da parabólica, mas a Globo não abria. Aí, bom, se eu não posso chegar através da TV, eu vou chegar através do rádio. Foi quando eu tive a ideia, né? E como a Rádio Liberdade sempre foi uma rádio líder aqui no Agreste, aí eu fui conversar com o Ivan, que a gente se conhece desde adolescente. E aí Ivan gostou da ideia e levamos a ideia para o seu Luiz. Seu Luiz, como sempre, visionário também, apostou na ideia. E aí a gente se aproximou mais ainda, entendeu? E a amizade da gente só cresceu. E eu tenho, assim, muito orgulho de dizer que eu fui um grande amigo de seu Luiz. Ele muito mais para mim do que eu para ele, né? Porque ele, além de ser visionário, ele era um grande empresário de uma visão ampla,
né, distante. E começou lá de baixo. Semana passada eu ouvi uma frase no Instagram que diz assim: toda pessoa que vence o que sofre muito na infância, na sua juventude, ela se torna forte, né? Ela enfrenta os desafios com mais determinação. Foi o que aconteceu com o Sr. Luiz. Teve uma infância pobre, né, sofrida, e passando por dificuldades, né, ele me contava isso. E aí teve que enfrentar a vida para poder vencer com dignidade. E nesse encarar da vida, né, a vida criou oportunidades, como criou para meu pai, né, para Plínio Pacheco aqui. E meu pai dizia: na vida você tem que ter sorte. E o que é sorte? Sorte é você estar preparado para quando chegar a oportunidade. É a soma da oportunidade com o preparo. Vira sorte. Se você não está preparado, ela passa. Seu Luiz aproveitou essa oportunidade que a vida lhe deu devido à sua seriedade, à sua dedicação, sabe? Foi o que aconteceu com o Plínio Pacheco aqui. Então, essa minha amizade com o seu Luiz só me fez crescer como pessoa. Só tenho que agradecer a ele e a ele como amigo, né? Que Deus o tenha sempre do seu lado, que ele era uma pessoa maravilhosa. E também agradecer a Ivan, que me aproximou mais dele, né? Sempre serei grato. E voltando para a Paixão de Cristo, né? Eu comecei a trabalhar aqui com 7 anos, né, na parte de coordenação com meu pai, ajudando ele a coordenar tudo isso aqui. Lógico que não era assim, né? Tinha 20% do que tem hoje. Mas comecei cedo. E quando a gente começa cedo, existe uma grande perspectiva de você evoluir, né? Porque você se antecipou, você se dedicou. Então, essa evolução, que é natural de qualquer espécie, né? Então ela fez com que eu fosse preparado para fazer o que eu faço, né? O Lissandro falou aqui em emoção, e eu me emociono porque é uma coisa de família, entendeu? E além de ser de família e de amigos, as pessoas que criaram tudo isso, que todo mundo chega aqui e fica impressionado, elas já se foram, né? Aí junta, vem na memória o que você já viveu com a saudade, sabe? E a soma de saudade com a vivência gera essa emoção. E peço até desculpa em algum momento. Mas tudo que a gente faz aqui é baseado em experiência. Não, lógico que tem méritos. Sem o mérito que é a dedicação, é a seriedade, é o raciocínio, né? Tudo isso somado vem a dar esse resultado do know-how, né? Mas não é mérito meu, lógico, é mérito de Elisandro, lógico, é mérito de todo mundo que faz aqui, lógico, mas tem que ter o aprendizado, né? A gente não sabe de nada, a gente nasce sem saber de nada, e a gente evolui com as lições, né? As lições que a gente aprende com a vida. Muito bom, muitas informações, uma história linda aqui na Paixão de Cristo, que envolve muitas pessoas, né? E que transforma tudo isso nesse simbolismo enorme que existe por trás de todo esse espetáculo. Mas, Lisandro, quanto tempo antes você chegar aqui para organizar toda a agenda, né, do elenco, dos famosos, e conectá-los também com a imprensa? Quanto tempo antes? 3, 4 meses antes eu já começo a receber mensagens no telefone, né, de pessoas
produção das rádios, TV, blog, enfim, já pedindo agenda, né, entrevistas, enfim. Antes eu queria também registrar um abraço, deixar um abraço aqui para o meu grande amigo Ivan, também conheci aqui, depois também já foi na minha cidade algumas vezes, junto com o Robinho e seus amigos. Grande abraço, Ivan. E quanto à escolha do elenco, eu também tenho essa dúvida. Como é que funciona também? Porque ano a ano vai mudando os atores que vão passando por aqui. Como é feita essa escolha? Aí é uma parte técnica, né, com a produção, o produtor Robinho e a sua equipe, é com eles. Eles é que determinam, escolhem, analisam nos seus critérios essas contratações. Como é que funciona, Robinho? Porque sempre tem uma renovação. A história é a mesma, né? Mas todo ano tem alguma inovação ali que chama e que traz esse encanto que é a Paixão de Cristo. Como é que funciona? Essa inovação começou em 97, né, com a necessidade de evoluir, de renovar. Em 96, eu já estava como produtor executivo do espetáculo, e o espetáculo, em 96, ele caiu para 23 mil pessoas de público. E aí, prejuízo total. E aí, Plínio Pacheco, que era o produtor, conversando comigo, disse: rapaz, a gente precisa resolver. O espetáculo, ele vai acabar dessa forma, porque a gente tinha tido 37 mil em 95, 96, 23. Vai acabar. Aí eu não vejo nenhuma saída. E aí eu tinha, na época eu tinha 27 anos, 26, 28 anos. Aí eu disse a ele, eu só vejo uma saída. É renovação. Renovação da direção, renovação da forma de dirigir, reformulação, renovação do elenco, né, que já faziam 22 anos que eram as mesmas pessoas. E ele disse: o problema é que a gente, para fazer isso, a gente vai ter mais custo, a gente vai ter que chegar nessas pessoas. Eu disse: rapaz, eu aprendi com o senhor que quem quer vai, né? Então a gente tem que sentar, botar no papel e procurar o caminho e correr atrás. Aí ele disse: tu faz isso que eu não quero. Eu já estou cansado, já estou velho, não quero mais sair daqui não. Eu quero ficar aqui, não quero sair daqui para canto nenhum. Eu disse: mas vai chegar um momento que o senhor tem que ir. Aí ele disse: eu tenho um amigo no Rio, ou São Paulo, não sei onde ele está, que se eu ligar para ele, ele me atende. Ele pode ajudar. Aí eu disse: quem é esse ator? Quem é essa pessoa? Antônio Fagundes. Aí eu disse: o senhor é amigo de Antônio Fagundes de onde? Ele disse: da Compadecida. Em 1970 eu produzi o filme aqui no Brejo e ele foi ator principal. Ele, Regina Duarte, Armando Bogos, fulano. Aí disse: eu disse: ó, pai, a gente já está em 96. São 36 anos depois. Eu acho que ele nem lembra que o senhor existe. Ele é meu amigo, rapaz. Amigo não esquece outro. Eu já vi várias pessoas esquecer. Agora, amigo não esquece. Não existe distância nem tempo para amizade. Eu disse: pô, eu vou arrumar o telefone dele. Saí ligando para um, para outro, ligando para outro. Liguei para 10 pessoas. Aí cheguei numa pessoa que era ligada diretamente a tudo aqui no início. É a tia Ilva Nino, que é uma atriz da Globo. E foi casada com o Luiz Mendonça, meu tio, que foi o primeiro Jesus. Ela fazia Verônica no espetáculo. Mora no Rio, inclusive vai vir para a Paixão de Cristo esse ano. Liguei para a tia Ilva. A tia Ilva disse: Robinho, eu vou amanhã na Globo, no Projac, e consigo. E foi lá. No outro dia ligou para mim e disse: está aqui o telefone. Ligue para ele que ele está doido para falar com o Plínio. E aí ligamos. Ele estava no auge do Rei do Gado. E a novela foi o maior sucesso da história da televisão brasileira. Aí, quando ligamos, ele atendeu
Foi um chororô danado na sala, eu, o papai e ele, no telefone. Papai chorando, eu do lado chorando e ele lá chorando. E aí, depois ele disse, vem pra cá pro Rio, Plínio. Aí a gente senta, toma um chopp, mata a saudade e eu vou ver como te ajudar. Mas eu tenho uma ideia. Aí começou a dizer. Aí papai era meio impaciente com as coisas. Fagundes, eu vou passar aqui para Robinho e tu explica a ele que eu não tenho mais saco para isso, não. Aí passou o telefone para mim. Aí disse, ó, Robinho, vem-te embora aqui para o Rio, teu pai. Te hospeda aqui no hotel chamado Sol de Ipanema, Avenida Atlântica. Tu fica lá. Chega lá na terça-feira de manhã. Eu vou direto, eu chego na terça de manhã no Rio, vou direto pro Projac, que grava até 10 da noite. Quando for 10h30, 11 horas, eu tomo um banho desço, a gente bate um papo. Na frente do hotel tem um quiosque, a gente toma lá um chopp até a hora que teu pai quiser. Fechado, vai pro hotel, me espere lá que eu chego. Aí fomos, na outra semana. Meu pai era agoniado, organizado demais. Ficamos no quarto, porta com porta. 7 horas da noite, quando ele batendo na porta. Quando eu abro a porta, ele já estava pronto. Que é isso? Bora, rapaz. 7 horas da noite. 7 horas, obrigado. 7 horas da noite. Aí eu disse, 7 horas da noite? O negócio é de 10h30. Bora pra lá, vamos descer, vamos esperar o homem lá. Aí tomei um banho e descemos. Quando deu 10h30, nada. 11h30, nada. Aí papai arretou-se, e ele querendo tomar o uísque dele, né? E ele disse, eu só vou beber quando o Fagundes descer. E nada, 11h30, nada. Ele disse, será que Fagundes vai dar um bolo na gente? Aí eu disse, vai não, rapaz, é que esse trabalha demais, esse povo trabalha demais. Aí ele disse, vamos fazer o seguinte, vamos atravessar a avenida e vamos sentar no quiosque que ele mandou. Aí chegamos no quiosque, 11h40, do outro lado da avenida, na beira-mar. Que ninguém, era uma terça-feira. Que ninguém, até carro passava pouquinho. Aí ele chegou, pediu lá uma cerveja, o cara disse, ó, vou atender você, mas daqui a pouco eu vou fechar. Aí papai, não vai fechar, se fechar a reunião da gente aqui. Aí eu disse, fui lá do cara e disse, ó, qual é o teu movimento normal aqui na terça-feira? Aí ele disse, não, o cara aqui eu vendo 20, 30 cervejas. Eu disse, bota 50 cervejas na conta e fica quietinho aí. Fica quieto que vai vir uma pessoa para uma reunião para a gente aqui. Rapaz, com meia hora a gente estava... Aí começamos a tomar uma cervejinha ali e esquecemos de Fagundes. Com meia hora, chega Fagundes por trás assim e faz um susto em papai. Pá, bate no ombro dele, Plínio! Aí pronto. Papai se desmanchou em choro, Fagundes em choro. E eu botando cerveja, vamos tomar cerveja para quebrar o clima de emoção e tal. Fomos para 2h30 da manhã. Aí papai contou toda a necessidade, que a gente já ia conversando no avião e contando tudo. E ele olhou assim, chamou ele para ser Pilatos, ou Herodes. Aí ele disse, ô Plínio, eu não posso me ausentar do eixo Rio-São Paulo. Eu tenho um contrato com a Globo para ficar sempre por perto, por causa do negócio da novela, de especiais, de presença em programas. Mas eu me comprometo em montar esse elenco para vocês. Aí ele disse, vocês têm alguma ideia? Aí eu já tinha dito a meu pai, né? A gente tem aqui uma ideia, papai. Conta ele a ideia. Eu contei. A gente pensou, você para Pilatos, você já disse que não pode, né? Então, se você não puder, Jacques Antunes para Pilatos, que ele fazia um papel lá, né? Aí eu disse, para Jesus, o seu filho, era Fábio Assunção, e para Maria, que a gente só convidou 3 atores, né, esses 3 personagens, e para Maria, sua mulher, Silvia Pfeiffer, ou Patrícia Pilar. Ele disse, eu tenho mais abertura com Silvia, porque ela está com minha esposa na novela, então ela filma muito comigo, fica mais fácil. Patrícia eu quase não encontro, que era no início da novela, estava 30% da novela no ar. E aí ele disse, tu faz o seguinte, tu vai embora com teu pai para Pernambuco, daqui uma semana você vem para o mesmo hotel, fica aqui,
dorme de terça para quarta. Na quarta-feira, 8 horas, tu me espera aqui na recepção, que tu vai no meu carro comigo. Eu vou marcar com eles na quarta-feira, de 10 horas, uma reunião lá dentro da minha sala. Do jeito que ele fez, a gente fez. Ele disse, a gente fez. Voltei para cá, na outra semana eu fui para o Rio, fiquei no mesmo hotel, 8 da manhã eu estava lá, 8h30 ele desceu, o motorista já estava na porta. Fomos eu e ele num diplomatão branco, o motorista na frente e a gente conversando atrás. Chegamos no Projac, já estava na antessala dele lá, os 3 atores, né? Os 2 atores e a atriz. Aí ele olhou, me apresentou a todo mundo já sabia o que era, o que se tratava. Levei uma revista da Paixão, levei uma pastinha com os textos, né, do espetáculo, dos personagens e tal. Aí ele disse, estou na sala do lado, conversa com o pessoal aí, o que vocês acertarem, tem meu aval. Aí nisso sentamos, conversamos, fiz o convite, fechamos tudo. Quando foi um mês depois, eles já estavam aqui em Recife, a gente já lançou a campanha da Paixão, né, e aí preparamos todo o material gráfico, material de campanha, vídeo, tudo. Quando chegou na Paixão, estreamos aqui, o primeiro dia do espetáculo teve 14 mil pessoas. Na temporada, saímos de 23 mil pessoas para 72 mil pessoas. Então, foi um sucesso. Então, pegamos esse formato e a cada ano a gente vem desenvolvendo. Então, você perguntou como é que é montado esse elenco. É em cima de, primeiro, disponibilidade do ator. Mas primeiro mesmo é o biotipo, né? Cada personagem ele exige um tipo de físico, né, de beleza, de interpretação. Aí depois vai para o lado da agenda, depois vai para o lado da qualidade de interpretação de cada um. Sim. Então a gente cria uma lista, né, e vai convidando um por um. Quem for dando certo, a gente vai segurando. Quem não for, a gente vai substituindo até chegar aonde a gente precisa. Isso eu começo em setembro, outubro. Né, porque a gente fazia sempre as captações aqui em dezembro. Esse ano passado, devido à Copa do Mundo, a gente adiou para janeiro, né, o que foi muito bom. A gente vai ver se até mantém para janeiro. Porque dezembro tem muito negócio de final do ano, o pessoal sempre está muito ocupado, todo mundo, né? E aí foi mais fácil, foi menos trabalhoso fazer em janeiro. Então é mais ou menos assim que a gente montou o elenco. Pois é, você fala do elenco, temos também a Marina Pacheco, né? Sua filha está interpretando esse ano a Maria Madalena, e conversando um pouco com ela também, ela fala sobre a tradição, né, da família, de sempre ter as crianças da família também interpretando. Então é algo que vem realmente da família, que vocês continuam nas gerações, né? Isso, começou na família da minha mãe, na vila, né? Foi meu avô que teve a ideia, baseado numa Paixão de Cristo que faz na Riviera Alemã, acontece desde 1700, 1800, não lembro bem. E ele, lendo numa revista, viu que se fazia lá. Lá era uma promessa, devido à peste negra, né? A comunidade se reuniu, tinha 1000 habitantes, e a mesma população daqui, coincidentemente. E 70% dos homens, principalmente os homens, foram dizimados, entendeu? E aí ficou lá o padre dentro da igreja com as viúvas, né? E não tinha cura, e não tinha remédio. E um dia lá o padre, sofrido, né? Porque as viúvas sofrendo muito, ele disse, vamos fazer uma promessa. E fizeram. E deu certo. E faziam uma paixão lá dentro do cemitério. Eu fui com meu filho, Binho, lá em 2010. Meu pai fez tudo isso aqui e nunca teve a oportunidade de ir. E o sonho dele era ir com minha mãe. Nunca conseguiram, porque lá é de 10 em 10 anos a paixão. Então é muito difícil você se agendar, coincidir que você está podendo ir, coincidir que tem vaga, né? E nesse ano, em 2008, a gente lembrou disso, entramos na internet, conseguimos reservar uma pousada na casa do ex-prefeito, porque lá não tem hotel, lá todo mundo sai da sua casa para dar espaço para o turista. Lá é uma coisa impressionante, lá é uma máquina de turismo, sabe? Lá tudo respira turismo. Então lá eles vai de maio a agosto, o verão europeu, então lota tudo. Então essa paixão de lá foi quem se viu de ideia para cá. Então meu avô começou essa ideia junto com a mulher dele, com minha avó, e aí envolveu os filhos, as noras, os genros. E depois veio a segunda geração, que deu continuidade, e hoje a gente está aqui na terceira geração.
É um trabalho que começou, ideia e trabalho de família mesmo. Muito bom. E ainda também tem a questão da pousada, né, que funciona durante todo o ano, também pensando nessa perspectiva, né, de acolher as pessoas que querem conhecer de perto e vivenciar a paixão de Cristo, né? A pousada, a gente teve essa ideia em 2001. Em 2000, inauguramos em 2001. Pegando carona também na história, na tradição da minha família, por parte de mãe, que meus avós também sempre tiveram pousadas aqui, em Recife e aqui. E aí um amigo nosso comum, e amigo de Lissandro também, e Gustavo Luque, e a gente num coquetel lá na inauguração de uma loja, lá no antigo aeroporto Guararapes, né? Todo o trem turista de Pernambuco estava lá, a gente lá conversando, tomando um esquisinho lá, conversando. Aí Gustavo chegou perto de mim assim, já tinha tomado umas 3 lapadas, que ele é grandão, tem quase 2 metros de altura, aguenta tomar 2 litros de uísque, não está nem aí. O depósito dele deve ser grande, né? Aí Gustavo lá tomando uma, aí olhou para mim e disse, por que tu não faz uma pousada lá na Nova Jerusalém? Eu disse, rapaz, porque, não sei porquê, mas nunca pensamos nisso não. Rapaz, a gente ia fazer, rapaz, eu tenho umas parcerias, levava os turistas para lá, aí eu disse, vai lá para a gente olhar em loco, aí tu vai lá, marca lá, a gente bate um papo, depois a gente almoça junto. Aí ele disse, eu vou quarta-feira, isso era um sábado, eu vou quarta-feira lá, manda tua mãe fazer uma galinha de capoeira, que ele gostava, mamãe faz uma galinha retada, faz uma galinha de capoeira que eu vou lá para tomar uma com vocês e brincar lá um pouquinho, a gente passear, ele gosta de dirigir. Aí eu tá fechado, aí ele veio, aí coincidentemente, onde entra a sorte nas coisas, coincidentemente, estava com ele, estava visitando ele sem avisar o diretor comercial da CVC, Cleito Emerlin. Só que ele marcou comigo aqui e não quis nem marcar. Aí disse, vamos ali, saiu de dentro do escritório e disse, vamos ali em Fazenda Nova, pensando que era um bairro desse. Aí o cara disse, onde é? É aqui, pertinho. Veio bater aqui. Aí chega Gustavo, que tem 2 metros de altura, com Cleito, que tem 2 metros de altura. Aí chega aqui sem me dizer nada. Papai era vivo, né? Papai morreu em 2002. Aí faleceu. Aí eu recebi eles aqui, na garagem ali da pousada. O piso era de terra ainda. Aí recebi o pessoal, aí já tinha preparado lá uns tira-gosto e tal. Aí a gente foi, olhou os arruados, né? Que não tinha nada, não tinha piscina, não tinha nada. Ali era um jardim de papai, ali de mamãe aqui. Aí quando a gente estava lá olhando, o paulista, né? Achou estranho, né? Fazer uma pousada aqui, longe, 3 horas de viagem, naquele tempo não tinha duplicação. Aí ficou calado, né? Aí Gustavo começou, daqui a pouco começamos a conversar, daqui a pouco o Gustavo olhou para ele e disse, o que é que tu acha, Cleiton? A gente fazer aqui uma pousada. Aí ele, uma pousada aqui? Sim. Nessa distância do Recife? Sim. A gente não vai para Noronha, pega um avião. Aí Cleito ficou na dele, né? Para não botar gosto ruim, né? Claro. Ficou na dele, ficou calado. Aí Gustavo disse, eu sempre vim para aqui na Semana Santa. Aí, mas é um evento, é diferente de um hotel. Aí ele não conhecia a história daqui, não conhecia a tradição daqui. Ficou na dele. Aí Gustavo disse, nós vamos fazer uma pousada aqui. Eu disse, eu só faço for com você, porque ele tinha o turista na mão. Claro. Aí nasceu a pousada, né? E meu pai não acreditava muito na pousada, porque já tinha vindo várias pessoas aqui com essa ideia, e ele dizia, ideia é feita umbigo, todo mundo tem. O problema é fazer a ideia acontecer. E aí, o Gustavo trouxe uma arquiteta, que até hoje é amiga nossa, Marina, minha filha, segunda, é arquiteta, acho que até também por influência dessa amiga nossa, Márcia. Ela fez o projeto, baseado nas ideias da gente. Aí trouxe um engenheiro que também virou amigo da gente, Carlinho Cavalheira, e começamos a construção. Em 2000, no dia 11 de setembro de 2000, e quanto que o negócio lá das Torres Gêmeas? 11? Setembro de 2011, não foi? 2011? Não, 2001. 2001. 2001. Né? Naquele dia, a gente começou a cavar a piscina. Eu nunca tinha prestado atenção que Nova York tinha 2 torres gêmeas. Eu nunca fui em Nova York. Mas Gustavo é um cara do turismo, conhece o mundo todo.
Aí eu tô lá, já umas 10 da manhã, com 30 homens. A gente marcou a piscina um dia antes, 30 homens já cavando ali. E meu pai, com isso tudo, já estava avesso à construção, porque já sabia o trabalho que dava, os aperreios que dava. Aí ele passava de longe, esperando da hora do isso dele, que era 11 horas da manhã. Ele passava, quando foi uma hora ele me chamou. O que é que vai ser aí? Não é a piscina, rapaz, não lhe mostrei o projeto. Vai fazer aí? Aí era uma fossa. Vai fazer uma piscina, vai afundar a piscina. Não, tem um engenheiro ali, que já fez todo o teste de solo, de piso aqui todinho. Se cair, a culpa é dele. Aí, rapaz, aí ele, tá bom, tu faz, que ele era bom em construção. Aí tu resolve, tu tem um engenheiro, tu resolve. Aí eu fiquei ali, aí chega Gustavo com um celular que não tinha WhatsApp, tinha só o Message, né? Aí Gustavo chegou e disse, rapaz, derrubaram as 2 torres gêmeas agora, lá em Nova York. Torre gêmea? O que é torre gêmea? As torres de Nova York, aquelas torres grandes, derrubaram como? Sei lá, uma loucura que aconteceu para lá e contou assim por alto. Isso me marcou. Então, em 2001, a gente começou a cavar, em agosto, né? 11 de agosto, né? 11 de julho, né? Setembro. 1 de setembro. E aí, em dezembro, a gente inaugurou, o primeiro grupo foi em dezembro, no Natal de 2001. A gente fez o Natal na ceia e fizemos um Réveillon aqui no grupo, aqui no Palácio dos Harmoneus. Inclusive, um amigo de Gustavo veio na biga romana, até aqui, tinha tomado uma. Então, isso tudo é história, momentos de alegria, né? O pai da atual vice-governadora, né, de Priscila Krause, Gustavo Krause, era muito amigo da minha mãe, do meu pai, muito amigo mesmo. E ele veio passar o Réveillon aqui. E passamos a noite todinha aqui com um frevinho, uma orquestrazinha tocando frevo, e a gente está aqui nessa área. Então, é muita história, né? Se a gente passa 3 dias aqui conversando. É verdade. Ô, Lisandro, também eu tenho uma curiosidade. Como é que fica esses últimos dias, né, próximo ao espetáculo? Como é que fica a agenda desse elenco? Muita movimentação? Aqueles links que tem que fazer com produção, que tem que fazer com imprensa? Como é que fica essa agenda? Com certeza, né? Quando vem se aproximando, lota a agenda. E esse ano, sim, está sendo um ano bem atípico. É um dos anos que mais tenho recebido, o pessoal tem me procurado para agendar entrevistas. Então, todo ano aumenta mais e mais. Com certeza, mas esse ano, assim, ó, com certeza é o ano que mais está sendo procurado. Como é que, então, fica a responsabilidade de encaixar esses horários? É quase que inexplicável, né? E tem toda que eles passam a noite até as 2 da manhã ensaiando, das 5 às 2. Aí a gente tenta passar todas essas matérias, as entrevistas para a parte da tarde, para eles descansarem pela manhã. Mas enfim, tem momentos que tem ao vivo, né? Tem TV, rádio, blog, enfim. Mas o pessoal é gente boa, a gente conversa com eles antes, passa tudo antes, detalhado, um cronograma. E o pessoal tem atendido bem. Estamos se virando. Que bom, então. E a gente vai chegando, né, ao fim do nosso podcast. São muitas histórias, dá vontade de continuar aqui conhecendo, né, porque são muito simbolismo e é uma história muito rica. Mas, né, antes disso, temos mais um mimo, produção. Tem da caixa aí da nossa rádio, né, a Rádio Liberdade, que é a rádio oficial, né, da Paixão de Cristo, junto há muitos anos também por aqui, contendo essa história linda, sempre aqui, e a gente traz esse mimo especial para vocês, tá? Uma lembrancinha da nossa rádio, a rádio oficial da Paixão de Cristo, aqui em Nova Jerusalém. Mais um mimo, viu, Robson? Obrigado. Chamar todo dia, né? Todo dia. Pois é, então, agradecer demais. Pode abrir, fique à vontade, né? Obrigado. Obrigado a todos vocês. Deixa eu só dizer uma coisa aqui, Helena. Quando o seu Luiz ainda vivo, eu dizia a seu Luiz, uma vez o seu Luiz conversando comigo, eu dizia a seu Luiz, coisa linda, obrigado. Muito bonito. Vou botar na minha sala ali para fazer inveja branca, inveja boa, como dizem os amigos. Como diz alguns amigos meus. Seu Luiz, eu dizia, seu Luiz, ele adorava o Armazém Lacerda, né? Que foi ali que ele cresceu como empresário, conheceu, fez amizades. Eu dizia, seu Luiz,
o senhor devia abrir uma loja, uma boutique de bacalhau, das coisas que ele vendia, né? O seu Luiz, ele era um empresário de visão, ele se preparou para a velhice, ele se preparou para tudo, né? Organizou a vida da família inteira. E aí chegou um momento assim, a gente conversava, eu, ele, Ivan, Maurício Neves, que é muito amigo deles também, era muito amigo do seu Luiz, a gente conversando, aí eu dizia a ele dizia, rapaz, aí ele falava, aí chegava a Semana Santa, ele dizia, eu estou com tantas contêineres de bacalhau e tem que vender tudo, viu, Ivan? Bota a rádio para divulgar. Aí teve um ano que eu criei com a agência, né, que atendia a gente na época, eu criei uma ideia de botar a parceria Paixão de Cristo com o Bacalhau de Seu Luiz, né? A Paixão de Cristo tem que ter tradição é bacalhau, né? Na Semana Santa. E aí, rapaz, o Seu Luiz vendeu tudo, velho. Aí ele dizia a mim, eu estou lhe devendo uma farra nesse negócio. Aí eu dizia, eu não quero farra não, eu quero uma carga de bacalhau. Aí ele mandou, ele veio aqui, passamos um domingo aqui comendo bacalhau, um sábado. Gostoso, né, o bacalhau? Demais. Seu Luiz é uma figura, seu Luiz é uma pessoa maravilhosa, humilde, seleto, sabe? Fazia tudo com maestreza, não fazia nada assim na emoção. Ele era uma pessoa muito do bem e muito rígida nas suas atitudes. Então, eu estava lá em Tamandaré uma vez, o Lissandro não sabe dessa história, e aí ele estava lá com a gente, lá na casa de uma pessoa amiga nossa, um parente nosso lá, e aí, de repente, seu Luiz recebeu uma ligação da secretária dele. Seu Luiz, eu esqueci de botar os contêineres no seguro. Aí seu Luiz estava com a gente numa mesa, se levantou, porque ele era bem magrinho, né? Se levantou e chamou ela pelo nome que eu não lembro mais. Fulana, se esse navio afundar, nós afundamos junto. Aí desligou o telefone. Aí lá vem seu Luiz. Oi, Ivan, isso é coisa que se diga. Fulana ligou agora para dizer que esqueceu de assegurar 25 contêineres, cada um com 25 toneladas de bacalhau. Se esse navio afundar, afunda tudo, Ivan. Aí Ivan, mas não vai acontecer não, seu Luiz. É a primeira vez que ela esqueceu, eu acho, e nunca aconteceu nada. Aí ele disse, não vai acontecer não, porque Deus é bom. Agora, isso não pode acontecer. Aí aquele jeito dele, não pode. Ele tinha um negócio de não pode. Aí Ivan descontraiu ele e a gente continuou brincando e farrando e foi uma festa onde o seu Luiz estava. Onde ele estava era uma festa, né, Lissandro? Com certeza. Ele é uma figura, o seu Luiz era uma figura. O seu Luiz ia passear na praia de Tamandaré, que ele adorava. Aí lá vinha um carroceiro, ele e Maurício Neves, que é outro brincalhão. Aí quem me conta a história é Ivan, eu não estava na hora. Mas eles chegaram lá onde eu estava depois e a gente passou o resto do dia rindo com isso. Aí eles estavam caminhando, mas estavam saindo de um bar, né? Caminhando na praia. Aí lá vem um carroceiro. Aí Maurício já tinha bebido mais do que devia e Maurício não aguentava seu Luiz, né? Seu Luiz aguentava beber. Aí Maurício já meio bamba assim, aí eu vou naquela carroça, seu Luiz. O senhor vai comigo, seu Luiz. Rapaz, nessa cidade eu nunca andei de carroça depois de beber, eu vou andar nessa carroça. Eu vou levar, eu nem que o senhor leva no colo. Aí sei que Ivan, morrendo de rir, aí Maurício entrou na carroça, levou o seu Luiz, os dois sentadinhos com aquelas perninhas penduradas, e o cara levando pro hotel, seu Luiz e seu Luiz dando carão em Maurício, que nunca tinha andado numa carroça. Quer dizer, seu Luiz era uma pessoa que sabia viver a vida. Né? Aqui nessa sala que a gente está, eu já comecei uma farra com o seu Luiz de 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, ele começou tomando cerveja, depois tomou umas lapadinhas com a gente, e depois entrou no vinho de noite. Eu fui dormir 9 horas, que não aguentava nada mais, nem ver, nem beber. E eles foram para 1 hora da manhã, lá no bar da piscina, com sanfoneiro. Quer dizer, sabia viver, sabe? Tinha alegria. Boêmio. A boemia do seu Luiz transcendia. E era uma pessoa que, onde ele chegava, só fazia amizade, rapaz. O seu Luiz só tinha amigo, como ele dizia, eu não tenho inimigo. Então era uma figura, uma pessoa maravilhosa.
São histórias maravilhosas que a gente bate esse papo maravilhoso e agradecer, né, aos meus convidados, Lissandro, também Robson. E foi muito bom ter esse momento aqui e a gente vai seguindo por aqui. Muito obrigada. Obrigado a você, a Lena e a todos da Rádio Liberdade, a toda a equipe que está aqui com a gente. E podem ter certeza que vocês estão em casa. Viu? Muito obrigada. Só gratidão a vocês. Obrigado, Alena. Obrigado, equipe técnica. E lembrando, convidando a todos, né, todos os nordestinos, todos os brasileiros, enfim, venham conhecer a Paixão de Cristo, venham assistir a Paixão de Cristo 2023. Estão todos convidados. De 1 a 8 de abril. De 1 a 8 de abril. Exatamente. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau.